Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando a Harmonização Orofacial. O meu objetivo é ajudar vocês, médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, estudantes, a aumentarem os seus conhecimentos sobre esse assunto. Eu sou a doutora Cássia Sigueta, especialista em harmonização orofacial, e o tema do vídeo de hoje é Sculptra. Sculptra é apenas um nome comercial, tá? Na verdade, o Sculptra, ele é um ácido polilático. Então, ele é um bioestimulador de colágeno que acelera a formação de colágeno no nosso organismo, tá certo? Então, ele é um bioestimulador de colágeno à base de ácido polilático. O nome Sculptra é apenas um nome comercial. E temos aí duas empresas, né, que fazem o Sculptra, que é a Galderma e a Sinclair. E ambos são ácido polilático, tá? Então, para que ele serve? Para que serve o Sculptra? Então, como eu já disse aí, ele é um bioestimulador de colágeno, então ele ajuda a gente aí a tratar flacidez, a melhorar o contorno do rosto, tá? Dar mais firmeza à pele, aumentar a espessura dérmica da pele. Então, esses bioestimuladores, eles servem para isso, tá certo? Para tratar flacidez. Esse é o ponto mais importante. Claro que dependendo de técnicas ou de diluições um pouco diferente, a gente acaba conseguindo aí devolver volume, aumentar algumas regiões que também perdemos aí com o tempo, tá? Mas o principal dele é tratar flacidez, porque ele melhora muito aí a textura da pele, ajuda muito no rejuvenescimento e restaura o nosso contorno facial. Então, os bioestimuladores de colágeno à base de ácido polilático, que são os Sculptras, eles servem para isso. Eu adoro usar esse tipo de material. Ele pode ser aplicado no rosto inteiro, apenas quais os lugares que a gente não pode aplicar? Em lugares com a musculatura muito hiperdinâmica. Então, ao redor dos lábios e ao redor dos olhos. Tirando essas duas regiões, podemos aplicar no rosto por completo, descer pescoço e até mesmo no colo, tá? Ele ajuda muito no rejuvenescimento de toda essa região. E quais os tipos de ácido polilático nós temos no mercado? O ácido polilático, ele pode vir em forma de fios, tá? Que são os silhuetes, e também o poliofilizado, que essas duas marcas que eu falei, da Galderma e da Sinclair, ele vem um potinho com um pozinho ali dentro, e a gente tem que diluir em água pré-injetável, esperar a hidratação para depois fazer a aplicação. Mas a forma comercial, nós temos aí os fios e o ácido e o poliofilizado, tá? Temos esses dois tipos de ácido polilático. Mas hoje, como a gente está aqui falando do Sculptra, então a gente vai comentar aí do poliofilizado, que tem que ser diluído e injetado, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre isso. O que é importante aí a gente entender, né, sobre o ácido polilático? O ácido polilático, ele é um bioestimulador que ele estimula a neocolagênese, ou seja, é uma substância que pode retardar o nosso envelhecimento, restaurando a perda do volume decorrente ao nosso envelhecimento. Então, ele trata muito aí para quem quer fazer um rejuvenescimento, ele ajuda muito numa flacidez, devolve aí o contorno do rosto. Os resultados, assim, são muito, muito bons com todos os bioestimuladores de colágeno. O Sculptra, ele foi até o tema aí do meu TCC, né, na época da especialização, e eu sou muito suspeita em falar sobre ele. Gosto muito desse produto e eu acho que ele devolve muito mesmo a textura da pele, o brilho, a firmeza. A gente consegue conquistar com ele uma espessura dérmica boa. Então eu gosto bastante do Sculptra, tá certo?
Então vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês sobre a história aí de como eu comecei a usar o Sculptra, né? Quando o Sculptra apareceu aí para eu trabalhar, eu já fazia toxina, eu já fazia preenchedores, então eu já tinha aí algumas técnicas, né? E acabei não fazendo nenhum curso específico direcionado aí para os bioestimuladores de colágeno. A partir do momento que você conhece a anatomia facial, que você conhece as técnicas de aplicação, quais as camadas que você pode aplicar cada produto, por exemplo, Botox é no músculo, um preenchedor tem que ser ou bem em cima do osso, ou ali naquela região subdérmica, um peeling é numa pele. Então, a partir do momento que você entende aonde cada um vai, você acaba não precisando se especificar aí, se especializar, na verdade, em cada curso, em cada produto, tá? Então, o Sculptra e todos os bioestimuladores, eu acabei não fazendo nenhum curso específico direcionado a eles, porque eu já tinha as técnicas, né? E quando o Sculptra chegou aí pra gente na harmonização, eu acabei me jogando com tudo aí, com eles, e muitos resultados bons, assim, gostei bastante dos resultados que eu fui obtendo, principalmente em pescoço e em contorno aqui de mandíbula, que essa parte a gente acaba envelhecendo bastante, né? Condenando um pouco mais. Então, o Sculptra me deu bastante resultado, e aí eu acabei aprendendo a manipular ele, claro, seguindo as orientações dos fabricantes, sem dúvida, mas acabei aprendendo aí sozinha a fazer a aplicação do Sculptra, porque eu já fazia preenchedor, então não tem muito segredo, né? A mesma técnica, assim, mesmo plano, um subdérmico, com uma cânula. Então você espalha em todas as regiões que você quer ali o tratamento para flacidez e você acaba tendo um bom resultado. O que eu acho assim do Sculptra, que algumas não chega a ser uma desvantagem, mas que os pacientes acabam reclamando que são mais de uma sessão, né? O fabricante, ele preconiza aí que a gente use no mínimo 3 sessões, com intervalos de 30 dias uma da outra, né? Então, por ano, o protocolo de aplicação seriam 3 sessões com intervalos de 30 dias. Não chegando no resultado, claro, podemos aumentar essas sessões, mas diminuir nunca. Tá certo? Porque o resultado, a gente acaba observando que começa após a segunda sessão apenas, né? Então, isso que eu falo que não é uma desvantagem, mas mulherada aí, como é um pouco mais imediatista, né? A gente acaba querendo as coisas para ontem, então faz uma sessão, aguarda 30 dias para fazer a segunda sessão, e aí após 15 dias da segunda sessão que você vai começar a ver um resultado. Então, às vezes, o pessoal não tem essa paciência, não quer esperar, mas o resultado é fantástico, gente, é muito bom mesmo, tá? E aí, como eu falei que isso poderia ser uma desvantagem, né? Vamos falar de vantagem, porque o Sculptra tem muitas vantagens. Ele é biocompatível, então ele é um polímero sintético biocompatível. O que é algo biocompatível? É algo que você coloca dentro do seu organismo e o seu organismo aceita, não rejeita, tá? Não tem uma rejeição, não tem como ele querer mandar esse material para fora, tá? Então, ele é biocompatível. Ele trata a flacidez do seu rosto por completo, tirando as áreas hiperdinâmicas, que seria o lado, pescoço, isso é muito legal, porque tem alguns produtos que a gente não pode aplicar no pescoço, e colo também, tá? E devolve o volume facial. Dependendo da perda de volume, a gente tem que aumentar o número de sessões, mudar o tipo de diluição, mas além de tratar a flacidez, ele também devolve o volume ali, fazendo um contorno do rosto um pouco mais harmônico, né? Um pouco mais cheinho, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo tecido ósseo, tecido gorduroso, então o Sculptra acaba devolvendo esse volume aí se a gente aumentar os números de sessões e mudar também as técnicas de diluição, tá? Bom, pessoal, como eu tava aqui comentando, o ácido polilático, ele é um polímero sintético
e biocompatível. E ele é considerado também um material semi-permanente. O que isso significa? Que metade ou um pouco mais da metade desse material é reabsorvido pelo organismo e uma parte dele fica ali entre as fibrinas, as fibras, o colágeno formado, tá? Então ele é considerado um material semi-permanente. Então não é que daqui 1 ano, 2 anos, tudo que você injetou, tudo que produziu vai cair por água abaixo, não é isso, tá? Então, uma boa parte ainda se mantém por um bom período. Tem casos aí, estudos que dizem que mantém até 3 anos, tá? Mas os fabricantes têm na bula aí que segura um bom tempo, que seriam uns 2 aninhos aí, tá? De formação de colágeno e de material que fica ali um vestígio, um resíduo do material dentro do nosso organismo. Então, como eu disse, como ele é usado muito para devolver o volume facial, dependendo da técnica e da maneira que a gente aplica, quantidades de sessões e tipos de diluição, a gente devolve esse volume facial e melhora muito, gente, muito mesmo. Isso, esses bioestimuladores de colágeno é o que eu chamo de realmente harmonização, tá? Harmonização facial, porque é o que há de melhor aí pro tipo de pele, para deixar a sua pele mais vistosa, mais firme, com volume adequado, sem exageros, sem distorcer aí o nosso rosto, tá? E uma coisa que eu também acabei de falar, a espessura dérmica, né? Ele melhora muito, então principalmente para pacientes aí que tem melasma ou cicatrizes, ele ajuda muito nisso, porque como ele aumenta a sua espessura, ele trata a sua derme de dentro para fora. Então, por exemplo, um melasma, ele tá lá dentro, lá no fundo. Então, como aumenta a espessura dérmica, acaba escondendo um pouquinho as manchas do seu rosto. Não que vai sair tudo, não que vai esconder tudo, não é isso. Mas ajuda. Ele é um tratamento de seleção aí para também tratar melasma, cicatrizes, cicatriz de acne, porque ele bioestimula o colágeno, faz com que o seu organismo produza colágeno e a espessura da sua pele aumente. Então, o Sculptra, ele tá aí dentro dessas indicações, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou comentar um pouco com vocês como fazer o Sculptra, como aplicar, quando é melhor a gente aplicar, quando começar esse tipo, qual idade, qual a queixa do paciente, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, o Sculptra, qual é o ideal dele? Eu já comentei aqui, mas eu vou falar de novo, o fabricante, ele preconiza que fazemos aí 3 aplicações por ano, sendo de 30 em 30 dias o intervalo de uma para outra, tá certo? Então, o ideal do protocolo são 3 sessões com intervalos de 30 dias, tá? A distribuição do material na região, a necessidade do paciente, tá? O que for necessário, a região que for necessária. Ah, o paciente tem mais flacidez nessa parte da mandíbula e no pescoço. Então, vamos distribuir esse frasco, marcar aqui direitinho e distribuir na região que mais tem a queixa de flacidez e de textura de pele aí um pouquinho mais flácida, né? Então, a região aplicada é a região necessária para melhorar a flacidez de pele, podendo ser o rosto completo, pescoço e colo, tá? Lembrando que rosto completo, nessa área hiperdinâmica, ao redor do lábio, ao redor dos olhos, temos que evitar, tá? Porque o Sculptra, ele pode aí diminuir essa mobilidade, né? Diminuir os movimentos musculares. Então, a gente precisa evitar essas regiões, tá bom? Quando é melhor fazer? Quando que a gente tem que fazer o Sculptra? Quando que a gente indica que o paciente comece a fazer o Sculptra? Não tem uma data, uma idade correta, né? Quando o paciente sentir necessidade, que ali tá ficando mais flácido, que ali tá ficando
tá incomodando um pouquinho, que tá caindo aqui essa pelezinha, que essa pelezinha aqui tá incomodando, tá fazendo uma marquinha aqui, enfim, é a queixa do paciente. Então não tem uma idade certa. Claro que após os 25 anos de idade a gente para a produção de colágeno. Então com 30 anos os pacientes acabam sentindo aí um pouquinho mais essa necessidade de aplicar alguma coisa. Então eu sempre indico, se você quer um tratamento preventivo, inicie aí com os 30 anos de idade, que é quando já tem uns 5 sem produzir colágeno e você começa a perceber essa queda, né? Essa pitose facial. Agora vamos falar pacientes que não podem aplicar o ácido polilático, não podem usar o Sculptra. Então quem que não pode? Grávidas, tadinha das grávidas, não podem nada. Então gestante não pode aplicar, lactantes não podem aplicar, é melhor a gente evitar e esperar, tá? Pacientes com doença autoimune descompensado, o paciente que tiver compensado pode aplicar, tá bom? E também pacientes assim, você quer aplicar nessa região do rosto, a paciente chega aqui com um monte de acne, tudo branquinha, bem vermelha, não vamos aplicar ali naquela região, tá bom? Temos que esperar tratar a acne, tratar aquela infecção de pele, para depois aplicar os bioestimuladores. Tem que ter um bom senso aí. Tem uma infecção, tem um machucado, tem um corte, não vamos aplicar ali, vamos esperar cicatrizar, cuidar daquelas feridas para depois fazer, tá? E agora eu vou comentar com vocês aonde as pessoas erram, né? Por que as pessoas erram? Por que às vezes a gente vê casos, eu fiz o Sculptra, não deu certo, não gostei do resultado, não foi bom como eu esperava. Primeiro, o Sculptra é um material que precisa ser tratado com carinho, eu falo, né? Então ele precisa ser hidratado, ele precisa ser guardado em lugar fresco, em ambiente, em temperatura ambiente, não precisa pôr na geladeira, mas ele precisa estar num lugar a temperatura ambiente, nem muito gelado nem muito quente, tá, gente? Então precisa ser armazenado corretamente, ele precisa ser hidratado de 24 a 48 horas antes. Então, como é essa hidratação? A gente coloca aqui água para injetável dentro do pozinho, tá? E aí deixa ele lá descansando 24 a 48 horas. E aí, sim, ele está pronto para utilizar, tá? Quantidade de água para injetáveis que a gente coloca dentro do Sculptra. Não tem uma quantidade, depende da região a ser tratada e depende do que você quer naquela região. Como eu disse, se você for fazer uma flacidez, você vai diluir em tanto. Se você for fazer um volume, você vai fazer outro tipo de diluição, né? Para os biomédicos aí, médicos, vão usar um corporal, vão diluir de uma forma. Vai usar um facial, vai diluir de outra forma. Então, cada região e cada caso tem um tipo de diluição. Mas o mais importante é que você dilua e espere ele descansar, ele hidratar, né? Que é esse período de 24 a 48 horas. Então, isso é importante. Então, onde o pessoal erra muito? Erra nisso, né? Em não esperar, em querer diluir hoje para usar hoje, né? Ou então guardar em um local muito quente, ou pôr na geladeira. Então, tudo isso faz com que as nossas partículas de ácido polilático, que o nosso poliofilizado, alterem. Então, esse é um dos erros aí dos profissionais que acabam não tendo resultado, ou tendo resultados aí com nódulos, ou enfim, algumas coisas que a gente acaba vendo aí na internet, né? Mas se você diluir corretamente, guardar no local correto, não tem como ter erro. E claro, a aplicação, a técnica de aplicação tem que ser correta também. Isso é muito importante. Diluição e técnica é o que vai dar um resultado 100% ou não. Claro que existe chegar aqui, por exemplo, uma paciente com 70 anos nunca fez nada. Às vezes, um protocolo com 3 sessões, realmente eu não vou conquistar o que ela está esperando. Preciso associar técnicas e aumentar o número de sessões.
tá? Em contrapartida, se chegar aqui às vezes uma paciente de 30 anos querendo um preventivo, apesar de ser protocolo do fabricante 3 sessões, dependendo da paciente, a gente pode apenas utilizar uma sessão. É uma paciente jovem, né, que não requer tanto volume ou tanta neocolagênese ali para melhorar a flacidez. Outro tipo de erro que pode acontecer aí na aplicação do Sculptra seria aplicar muito superficial, né? Tem pacientes, tem profissionais que acabam aplicando aí em pacientes muito superficial, fazendo pápulas, e aí isso não sai, gente. Lembra que eu falei? Ele é um material semi-permanente. Aí a gente tem que entrar com medicamento, com corticoides, para ver o que a gente consegue reverter desse quadro. Então, esse é um outro erro, né? Aplicar o Sculptra superficial, muito aqui na pele fininha, tá? O Sculptra ele tem que ir mais profundo, mais subdérmico. Então, a gente não pode aplicar muito superficial. Então, vou falar agora para vocês um pouquinho de alguns estudos científicos sobre o Sculptra, né? Sobre o ácido polilático. Muito bacana, porque o ácido polilático ele iniciou o uso dele em 1999 lá na Europa. Mas ele só era colocado em cosméticos, enfim. Quando foi em 2004, os americanos começaram a utilizar muito o Sculptra como injetável, tá? Só que ele estava sendo usado para pacientes lipotróficos. O que são os pacientes lipotróficos? São pacientes que perdem a gordura facial por algum tratamento com medicamento, como por exemplo, pacientes HIV positivo que tomam coquetel. Esses pacientes acabam perdendo muito a gordura facial e fica com aquela cara bem fininha, bem funda aqui. E aí começou a ser tratado com Sculptra em 2004 lá nos Estados Unidos. Começaram a usar bastante e ver que o Sculptra devolvia o volume facial. O Sculptra ele devolvia aquele volume perdido pelas medicações tomadas pelos pacientes, né? Então devolvia o volume, melhorava a pele. E foram muitos casos, tem muitos estudos sobre isso, né, nessa época de 2004 até 2010, mais ou menos, que foi quando o Sculptra veio aí para harmonização. Deve ter vindo nessa época, mais ou menos, 2010, 2012, ele veio para harmonização aí, para que a gente entre nesse mundo de melhorar a espessura dérmica, de devolver volume com ácido polilático. Tá? Então eu achei muito bacana essa história, é bem legal saber, eu gosto de conhecer o histórico aí de cada produto, né? Legal a gente saber essas histórias, porque ele é usado há muito tempo, né? Então há 20 anos ele tá aí sendo usado e só agora, de 10, 8 anos pra cá, que a gente começou a usar na harmonização. Então é muito bacana pra gente ver que o risco de rejeição, o risco de problemas pós-aplicação ou problemas tardios até mesmo, são pequenos, são raros, né? Porque a gente tem ele aí no mercado há muitos anos, sendo usado há muito tempo. Então isso é legal a gente ter esse histórico, né? Diferente de muitos injetáveis, muitos medicamentos que a gente acaba usando, que são novos no mercado, que tem aí 3, 4 aninhos, e que às vezes a gente acaba não sabendo o que tem por vir, né? E o Sculptra já não, o ácido polilático, o poliofilizado, ele tá aí no mercado há muito tempo. Bom, pessoal, agora eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre o pós-operatório, né? Pós-procedimento. Então a gente aplica o Sculptra agora aqui na clínica, e aí o que o paciente tem que fazer? Será que ele pode voltar à vida normal, atividade física? Pode trabalhar? Pode, tá? Após a aplicação, o paciente pode voltar às suas rotinas, tá? Não tem restrição nenhuma. Claro que no dia da aplicação eu peço que evite, que não faça exercícios físicos, que não faça exercício pesado, mesmo porque tá ali as picadinhas da agulha, tá doloridinho o rosto, então que fique quietinho naquele dia, mas pode
voltar a trabalhar, pode ir ao mercado, pode ter vida normal, tá? O que não pode, atividade física, atividade com alta intensidade. O restante pode voltar à sua vida normal. E o que eu peço sempre é a massagem pós-aplicação. O que eu indico? Que você, paciente, massageie o rosto 3 vezes ao dia por 5 dias após a aplicação, tá? Para que isso? Não tem estudos 100% comprovados ainda, tá? Mas o fabricante preconiza que a gente tome essas atitudes. Então, vamos massagear a região, de preferência 3 vezes ao dia por 5 dias. Então, os próximos 5 dias pós aplicação, massagear o rostinho ali, o local que aplicou, 3 vezes ao dia, tá? Uma massagem leve, rápida, de 2, 3 minutinhos é o suficiente. Não precisa ficar ali 15 minutos, não precisa fazer drenagem, nada disso, tá? É apenas uma massagem local aonde foi aplicado o ácido polilático. É isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. Eu espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, principalmente vocês aí que estão iniciando na harmonização facial. Deixa aqui seus comentários, curta e compartilha nossos vídeos e até breve.